Agora, depois de finalizar a nossa laca amarela, eu vou aplicar uma cor no vidro. Eu vou trabalhar um tom de verde, tá? Nesse vidro. Claro que eu vou usar uns tons mais clarinhos, mas eu vou usar um tom de verde. Então, eu vou usar primeiro um verde bem clarinho. Tem muita gente que conhece como verde água, né? Eu vou colocar em toda essa superfície aqui do vidro, tá? Eu vou dar uma raspada aqui. E eu vou aplicar em toda essa superfície do vidro. Eu posso também aqui, ó, usar o cotonete, que ele me ajuda a manter aqui no vidro, né? Não borro com tanta facilidade como com um dedo. Ó, o cotonete, ele já me auxilia pra não fugir tanto do desenho, tá? E aí, vocês vão aplicando em toda essa extensão aqui do vidro. Quando eu finalizo, né, de aplicar em toda essa extensão, ó, eu já tenho o meu amarelo que tava ali embaixo um pouco mais escondidinho. Aí dá essa impressão do vidro tá por cima de toda essa parte, né? Agora, se eu quiser, eu posso vir aqui em algumas partes e aplicar um verde um pouquinho mais forte. Eu vou aplicar ainda com giz e depois eu vou tentar passar um lápis similar pra poder dar uma escurecida em algumas partes que eu preciso, ó. Então, eu escolhi um giz um verde um pouquinho mais forte, que eu vou aplicar em algumas partes, tá? Então, tô aplicando aqui nessa parte de baixo, que ele vai ficar um pouco mais intenso, ó. Pra cá, eu vou trazendo num degradê, ó. Eu vou aplicando tanto, tá vendo? Então, ele começa... Deixa eu dar uma focada ali, ó. Ele começa meio que fazer um degradê, puxando desse nosso parte mais escura pra nossa parte mais clara aqui. E eu vou aplicando em algumas partes aqui. Tá? Depois vocês podem aplicar também nas bordas, né? Então, depois eu vou vir aqui nas bordas, dando uma marcada. Ó, eu posso também passar aqui o cotonete e ir aplicando o cotonete aqui, ó. Tá? Eu vou escurecendo as partes que eu preciso escurecer. Aí vocês vão misturando. Feito, então, eu dou essa escurecida, eu vou dar uma limpadinha aqui. E aí, se eu tiver muitas partes que foram passando aqui pra fora, eu vou apagando, ó. Vou dando uma limpada nesse meu desenho. E aí, então, pra continuar o nosso vidro, eu vou com um lápis de cor aqui que se aproxime a cor que eu tô usando do meu giz. E eu vou forçar toda essa barrinha aqui do vidro, porque geralmente o vidro ele tem as bordas mais escurinhas, tá? Então, toda essa barrinha aqui dele, eu vou forçar pra poder ficar mais destacado, ó. Então, eu tô usando um lápis de cor que eu tô usando aqui, é um da Maped que eu tenho. E ele é bem próximo ao tom do giz pastel que eu tô usando. Então, eu forcei toda essa bordinha aqui na frente, né, do meu vidro, dando esse destaque. Eu vou vir aqui também, aqui no ladinho, ó, e vou fazer também essa marcação ficar mais aparente, tá? Então, vou usar uma régua aqui pra ficar um pouquinho mais fácil, ó, pra poder ficar mais certinho o meu risco. E dou uma delimitada aqui também, tá? Então, ó, eu delimito também essa parte aqui. E dou uma leve esfumadinha aqui dessa parte. Tô dando o próprio lápis de cor mesmo. Dando um pouquinho de cor com lápis de cor. Eu posso também, se eu quiser, colocar lá na parte
de trás também, né? Esse risco, deixar ele mais marcado lá atrás também, eu também posso. Né? Posso marcar lá atrás, posso marcar lá. Posso delimitar um pouco esse vidro, que daí vai me dar um pouquinho mais de marcação dele das extremidades. Bom, pronto, dei uma delimitada em toda a minha forma, que eu gosto mais, porque fica mais marcadinho meu vidro. Eu gosto desse aspecto, tá? Mais marcadinho. E aí, eu posso dar mais uma esfumadinha assim aqui na base, principalmente, ó. Que vai dar mais uma marcada da parte de dentro, então posso dar mais uma escurecidinha aqui. Com o próprio lápis de cor, eu posso escurecer, tá? Porque fica uma leve marcaçãozinha ali pro lado de dentro, como se fosse do pezinho. Aí, eu vou tirar um pouquinho dessa marcação aqui do final. Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer algumas marcações de reflexo, tá? Eu posso usar a própria régua. Eu vou fazer umas marcações de reflexo aqui no tampo. Depois eu vou usar um outro lápis de cor também, de outra tonalidade. Então, eu vou fazer algumas marcaçõezinhas aqui nesse meu tampo, tá? Então, eu vou usar tanto essa cor aqui como uma outra mais escura, ó. E aí, eu posso ir riscando, tá? A minha mão fica na frente, aqui, ó. Vou tirando, ó. Então, vou fazendo uns riscos, todos na mesma direção, tá? Então, só pra vocês verem, ó, eu vim com outro lápis de cor, outra tonalidade de verde, tá? E tô dando mais uma riscada aqui, onde eu já tinha riscado algumas marcações, ó. Porque daí ele vai ficar mais evidente esses risquinhos, ó. Então, vocês podem fazer algumas marcações e aí, daquele jeito, né? A gente vai dando mais umas riscadas aqui junto pra fazer um degradê também, uma marcação melhor dessa sombra, ó. Colocando um pouquinho de outras cores aqui junto, tá? E aí vocês vão dando umas marcadinhas, ó. E a gente vai tendo uma marcação no vidro. Então, aqui eu tenho a marcação. Aqui do ladinho eu já vou ter um pouquinho diferente. Eu vou ter essa marcação em outra direção aqui. Então, vem dizer assim, ó, se eu pegar, se eu vou dar uma juntadinha aqui com essa, ó, eu vou ter uma marcação em outro tipo de inclinação, tá? Então, eu posso ir fazendo algumas marcações aqui, só que com outra inclinação. Aí, vocês podem puxar algumas aqui aleatórias. Mesma coisa com a outra cor, ó. Puxa outra cor junto. Ó, dá pra usar essa técnica que tu vai riscando e vai afastando a régua. E ela vai riscando em alguns lugares diferentes, ó. E aí ficam algumas marcações assim no vidro, tá? Então, esse vai ficando assim a nossa parte de laca amarela com vidro. E aqui eu já posso trabalhar também com o nosso balde de inox. Aí, aqui pra trabalhar com o meu balde de inox, eu vou usar o grafite, tá? Então, eu vou dar uma pigmentada com grafite em todo ele primeiro. Bem de leve, eu vou colocando esse grafite. E vou com um esfuminho, misturando ele. Que daí o esfuminho tira toda essa marcação
do lápis, desde que eu trabalhe com uma mão bem leve, tá? Agora aqui pro inox eu posso aplicar um pouco mais de grafite em outra folha e ir transferindo para fazer as marcações aqui no meu balde, tá? Então eu vou aplicar, vou aos pouquinhos aqui, ó, aplicando mais nas bordas, ó, vou escurecendo um pouco essas bordas. Se eu tiver a mão bem leve e tiver bastante cuidado, eu posso vir aqui, ó, e riscar um pouco de grafite e depois misturar, mas tem que tomar cuidado para não riscar muito e ele ficar muito marcado, tá? Então eu posso vir aqui, ó, depositar um pouco, eu vou fazer algumas marcações aqui de luz e as partes que não tem tanta luz do meu balde de inox, usando a mão bem leve, tá? Pra ir pigmentando aos poucos com grafite, tá? E claro, eu vou aplicar mais grafite também aqui dentro, ó. Vou dar uma escurecidinha aqui dentro desse balde, porque ele pega mais sombra, né? Então, eu escureço mais ali. Eu vou fazendo umas marcações, ó. Algumas ficam, né? Uma parte fica um pouco mais destacada do que as outras. Então, aqui tô destacando mais aqui. Dando um destaque também meio que aqui no centro, ó. Fazendo uma marcaçãozinha aqui no centro. E uma marcaçãozinha aqui no canto, ó. E misturo com o meu esfuminho, ó. Pra dar essa questão de luz e sombra, ó. Aí eu já dou uma cara de inox pro meu balde. E aí eu posso só ir pintando os outros itens, né? Posso pintar a caixinha, posso pintar aqui a minha garrafa, né? Ó, eu tenho uma garrafa ali também, então eu posso ir pintando ela. Vou botar uma corzinha aqui, vou deixar uns pontos mais brancos, ó. Posso dar uma... Posso vir com o lápis branco e dar uma intensificada aqui na luz. Dando uma marcaçãozinha ali se eu quiser. E aí vou dando os toques finais no meu desenho pra ele ficar mais bem acabadinho, né? Eu vou continuar completando ali os outros itens. E aí depois que eu vou finalizando os meus outros itens, né, eles vão ficando mais bonitinhos. Aí aqui se eu quiser ao redor da caixinha eu posso dar um pouquinho de sombra com grafite, ó. Bem delicadinho, tá? Com a mão super delicada. Eu aplico um pouco de grafite. Esse meu lápis aqui, ele é um 9B, então ele é bem pigmentado. Depois eu posso vir aqui com esfuminho, ó. Já dou uma dissipada nessa sombra, ó. Tá, mesma coisa aqui embaixo do balde também, ó. Já vou vir com o que sobrou aqui no esfuminho, ó. E já apliquei um pouquinho embaixo do balde, dando um pouquinho de sombra nesse vidro.
E aí, se vocês sentirem necessidade de delimitar, né, contornar o móvel, vocês podem ir contornando ele, que vai ficar legal também. E aí também lembrando que quem tiver marcador, né, eu tenho um marcador aqui que ele é bem clarinho, bem parecido com o giz, e eu passei ele assim pra depois dar um acabamento, se quiser. Quem tiver o blender pode passar o blender, né? Quem quiser contornar ou fazer alguns traços com aquela caneta bem fininha, pode fazer. Quem quiser vir puxar, deixar umas marcaçõezinhas mais evidentes, né? Quem quiser fazer alguns acabamentinhos assim, pode fazer, pode ir dar uma retocada aqui na rodinha, dar uma escurecida, né? Pode fazer uma sombra aqui embaixo, né? Vocês fiquem à vontade para dar os acabamentos finais que for necessário aqui no desenho. E é isso, gente. É assim que vai ficando o nosso resultado, né? Misturando alguns tipos de materiais. É o que a gente vai conseguindo ter, assim, de resultado. E a gente vai testando, né? Tudo é teste. Eu tentei trabalhar um pouquinho aqui mais com o giz pastel, só pra vocês verem como é que ele funciona um pouco.